Olá, nosso ouvinte e espectador da Rádio Cidade em Dia, começando mais um podcast Boca de Urna, para você que nos acompanha em 89.1 FM, ou também que é a Rádio Cidade em Dia, ou 103.7 FM, Rádio Cidade Tubarão, além, é claro, das nossas redes sociais, já que o nosso podcast é publicado primeiro nas nossas redes sociais, né? Então, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, se ainda não segue nosso canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube da Rádio Cidade em Dia, ativa o sininho, assim você vai ser avisado sempre que um novo programa, um novo produto entra no ar. Além, é claro, que já dá o seu like aqui no nosso podcast. Esse episódio, começando mais um episódio, contando sempre com a participação da Gabriela Schelp. Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, um prazer estar aqui. Né? Prazer estar com todos os nossos ouvintes, rádio ouvintes e internautas. Diego Carnato Batista, tudo bem, Diego? Tudo bem, Rafael, tudo bem? Olá, Gabi, olá ao nosso novo convidado de hoje, né? E olá a todos aí que estão em casa nos assistindo, ouvindo, no trabalho, no rádio, onde estiverem, muito bem-vindos. E aqui com a gente também, Jonatas Roberge. Jonatas, muito bem, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Bom dia, boa tarde. Boa noite, conforme o cara estiver assistindo aqui, né? Todos que nos ouvem, né? É um prazer estar com vocês, Diego, Gabi, Rafael. Estamos juntos. Vamos lá. Obrigado por ter aceito o convite aqui para participar da nossa conversa, do nosso podcast, que já estamos, acho que no 7º episódio aqui do nosso podcast Boca de Urna, entrando na reta final, né? No mês que antecede as eleições. Nessa semana, pessoal, aqui no sul do estado, a Associação Empresarial está lançando uma campanha tentando motivar o eleitor a dar um olhar sobre os candidatos da nossa região, né? O chamado voto regional. A gente, quando fala nesse assunto, a gente tem que, obviamente, se conversa, se fala e se pede para esse olhar, né? Porque é uma eleição estadualizada, então não tem voto distrital. Isso, né, o eleitor pode escolher quem ele bem entender, pode ser um candidato da fronteira da Santa Catarina com a Argentina, a representação é estadual. Mas aquele olhar pela região é importante e de preocupação, porque depois é sabido que a atuação do parlamentar ela acaba tendo um pouco de sendo regionalizada. Então, lançou essa campanha pelo voto regional. Temos hoje 8 deputados estaduais representando o sul do estado e 3 deputados federais. Dessa bancada, 2 estaduais estão indo para disputar para federal e temos aí 6 disputando a reeleição. Se todo mundo fosse reeleito, né, teríamos 5 deputados federais representando o sul do estado, coisa que, vamos fazer continha, matemática, isso não acontece. O que vocês acham dessa situação? Do número de candidatos da região, das chances dos nossos candidatos aqui no sul do estado? Ou dar a palavra primeiro para o Roberto, que está estreando o nosso podcast, né, Roberto? Rafael, assim, eu tenho um posicionamento muito da questão de ensinar, né? Então, eu vejo que todas as campanhas, eu vejo com o passar do tempo que as pessoas, os candidatos, eles perdem muito tempo em não conseguir fazer com que com os eleitores como votar, né? A gente conversou já há um tempo atrás a respeito dos planos de governo, da proximidade. E quando a gente fala do legislador, né, tanto deputado federal quanto deputado estadual, muitas pessoas não sabem o que eles realmente fazem, né? E a gente vê muita propaganda de deputado estadual e federal fazendo promessa como executivo, como aquele que vai fazer a execução de algo que, na verdade, ele não tem competência. Então, essa questão do voto regional, e daí é uma questão a nível de Estado, a nível, né, de governo federal, eu vejo que os agentes que nós temos dentro da sociedade, nós precisamos fazer com que eles entendam o que os legisladores podem trazer para a nossa região. Então, não vai se ter muito essa questão de esse olhar diferente, porque os candidatos que nós temos aqui da região, aí tu bem pontuou, né, dos 8 deputados estaduais e 3 deputados federais, o voto útil, o voto regional não adianta nada se nós não conseguimos imbuir nas pessoas o que eles vão trazer para a região, o que eles podem fazer para a região. Então, o voto regional, como se agora se fala muito, já se fala isso ao longo de vários anos, mas eu vejo que há um exemplo, a SIC, né, quando se juntam todos os agentes que podem, tanto da iniciativa privada como iniciativa pública, não fazer com que eles
entendam o que eles fazem, o que pode trazer de benefício votando os candidatos aqui e votando os candidatos que não são da nossa região. Gabriela. Acho que tem uma diferença muito grande entre o que é institucional e o povo na rua, né? Agora que a campanha efetivamente está na rua mesmo, né? Tá? Tá. Era um ponto que eu queria comentar. Eu tenho depois. visto muitos candidatos. Não vejo todos, e isso me impressiona, porque eu vejo candidatos totalmente descolados da região, né? Que estão acompanhando outras agendas, enfim, que deveriam estar aqui na rua pedindo voto. Eu não vejo tantos candidatos assim na rua. Os estaduais eu tenho visto muito pouco, os federais eu tenho visto muito mais. Mas, quando a gente vê o candidato na rua e a resposta do povo a esse candidato, continua a mesma historinha de sempre. É o que eu ganho com isso. O que tu pode me dar? Eu vejo as pessoas indo nos comitês e pedindo as coisas em troca disso. E eles vão em todos os comitês, não vão em um comitê, vão em todos os comitês. Então, eu continuo vendo aquela mesma prostituição do eleitor de séculos atrás, e que não muda, e que a gente só vai mudar com políticas institucionais corretas de ensino, de cidadania. Isso tem que voltar para as escolas, e a gente não vai mais conseguir mudar quem já está votando. A gente vai conseguir mudar a criança que vai votar lá na frente. Então, a gente tem que pensar em políticas institucionais muito fortes para mudar essa realidade, porque o eleitor que está aí hoje é triste de ver. É muito triste. E aí o político que está aí hoje, para conseguir o voto, ele acaba se submetendo ao eleitor que está. Então fica uma simbiose ali, uma coisa completamente nada saudável, né? Então isso complica todo o sistema democrático, complica tudo que a gente tem. Mas quanto ao voto regional, eu acho ele extremamente favorável por uma razão. Não é pelas propostas, não é porque a gente sabe que, e infelizmente a gente sabe que o que a gente vê de propostas na campanha não é o que acontece lá na frente. O que a gente vê de promessa aqui, o povo não cobra lá na frente porque não acompanha. Tá? Então, sequer sabem, tem votações absurdas de determinados candidatos que a gente tem concorrendo, que foram completamente contrárias aos seus discursos nas campanhas, e o povo sequer sabe disso. E está com o mesmo discurso agora. Está com o mesmo discurso agora. Está com o mesmo Pacto discurso. Federativo é um grande exemplo. Isso. Mas o que me chama atenção no voto regional, e que eu sou muito a favor, é pela proximidade. Tá? Porque muito embora a gente não tenha esse controle do que vai acontecer lá na frente, e isso é muita onipotência a gente achar que vai controlar o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, mas ele vai ter que voltar para casa. A gente vai esbarrar com ele aqui na sociedade e vai poder cobrar. Ele não vai ficar intocado, a família dele está aqui. Ele vai ter que voltar. E mais hora, menos hora, a gente vai poder olhar na cara dele e dizer assim, o que porcaria que tu fizesse. Ou o que você está fazendo. Ou parabéns pelo que você está fazendo. Tá? Então, essa é a vantagem do voto regional. Ele vai voltar para casa. Tem essa questão. O Diego estava observando que, achando que a campanha não está na rua ainda, Diego. E esses candidatos aqui da região, são 86 nomes de Laguna, da Burel para baixo. Né? São 86 nomes aí de candidatos. A gente não vê esses 86, né? Não. Deixa eu só terminar de reforçar ali, então, sobre a questão do voto regional. Né? Eu acho que é a principal alternativa hoje, né? Ou a mais viável, a mais saudável para a questão do voto distrital, como a gente já discutiu aqui outras vezes, já que numa eleição estadualizada, numa eleição, né, para o Legislativo Federal, nós não estamos falando em trazer obras para a região, né? Estamos falando também na questão ideológica, né? Na luta de gênero, né? Na luta de grupos menores que precisam de representatividade, que às vezes, né, você tem numa determinada região
não tem votos suficientes para eleger um defensor de determinada pauta, né? Então, às vezes, você acaba buscando em todas as regiões do Estado, né, votos, né, pequenos grupos que acabam, num todo, elegendo um defensor de determinada pauta ideológica, principalmente, né? Então, a questão ideológica, ela é estadualizada, ela é nacionalizada, porque vai ser feito um discurso na Assembleia, na Câmara Federal. Agora, a questão, né, principalmente de emendas ou principalmente de realmente pressão no governo, nos governos, né, para a vinda de recursos, ela acaba sendo regionalizada. Óbvio que um deputado estadual, um deputado federal que vai buscar reeleição, ele precisa mandar recurso, mandar emenda para todas as regiões do estado, porque ele vai precisar desses votos depois. Mas aí entra aquilo que a Gabi falou, né? Ele vai no supermercado, ele vai no restaurante, ele vai passear na praia, né? E ele vai encontrar não só o eleitor que vai cobrar, porque infelizmente o eleitor não cobra, mas ele vai encontrar o empresário que financiou a campanha, ele vai encontrar os amigos de fato que participaram dessa campanha, que vão trazer uma cobrança mais intensa, né? Ele vai, então, o mais grosso do recurso ele acaba vindo para cá, né? Para a nossa região ou para as outras regiões dos outros candidatos. Então, é sim extremamente fundamental que a gente tenha essa percepção daquilo que eu vou ganhar em troca, não no sentido de vender o meu voto, como a Gabriela bem colocou, mas no sentido que o Roberto colocou, do que vai trazer de benefícios para a nossa região, né? E aí não é uma questão de venda, mas é uma questão de inteligência mesmo, né? Você vai votar, né, em alguém que é da região, porque ele vai trazer um hospital público regional para cá, que, por exemplo, a nossa região é a única que não tem, né? Então, também não adianta de nada eu votar em deputados que teoricamente ele não vai trazer, né? Mas é aquela coisa que se não tem esse cara no ouvido do governador, exatamente, no ouvido de um presidente, dizendo assim, olha, precisa essa obra, essa situação, aquela estrutura precisa lá para aquela região, né? É isso que faz muitas vezes. Exatamente. E por outro lado também não adianta votar num candidato daqui que não se comprometa com determinadas situações estruturais daqui, né? E aí pode ter acontecido, como a gente falou, né, de pautas, de promessas de luta que foram levantadas na última eleição, candidatos que foram eleitos, esqueceram-se essas pautas por 4 anos e agora se apresentam com as mesmas promessas de que agora nos próximos 4 anos, vão lutar por essas pautas, né? Então, mas tudo passa por aquilo que já foi colocado, a questão da educação, né, de o eleitor saber votar, de o eleitor saber para que vota, né, e principalmente a mudança nas próximas gerações, porque essa que está aí já está muito mal acostumada e é muito difícil mudar. Então, o Rafael, volta tudo na questão da educação, né? Eu vejo muito eleição, questão do público-alvo, né? O candidato ali vendendo suas bandeiras. E quando nós vemos o público-alvo, se nós fizermos uma persona do eleitor, a maior parte deles são aqueles que ganham até 2 salários mínimos, são aqueles que têm problemas agora que a questão da inflação, a inflação deu 10,75, não, peraí, deu 10,75 passando um facão em tudo, né? No uísque, na bebida, né? no supérfluo. Quando a gente vai para a comunidade, para aqueles que realmente têm essa renda mais baixa, eles não têm esse poder de compra, se perdeu em média 40%. Pega um trabalhador hoje que ganha até 2 salários mínimos, que é quase 70% da população, né, quase 70% dos brasileiros, esse cara ele gasta com alimentação, ele gasta com transporte, ele gasta com energia, ele gasta com água. E o reajuste disso não foi 10,75%. Então, se tu conversares com o eleitor, quando a gente fala de educação, é tu trabalhar realmente, como tu falou, Diego, a geração. Então, existem locais para tu fazer esse trabalho. Mas quando um político está fazendo a sua campanha, ele tem que desenhar as suas bandeiras que estão mais próximas para aquele cliente, para aquele eleitor. Então, tudo isso que a gente fala de voto regional, dessa questão de como está a inflação, de como, né, fazer um trabalho mais consultivo, se tu considerares uma única população, tu vai ter que a todo momento fazer um discurso que seja próximo deles. A não ser que tu vá lá numa entidade de classe, tu vai lá numa escola, então ali tu pode nichar mais o teu argumento e tu pode trazer um argumento mais voltado para aquele público. Mas se for fazer de uma maneira geral, ele tem que ser aquilo que a sociedade precisa, aquilo que a sociedade espera. Então, muitas vezes eu vejo que essa conversa de voto, que nós entendemos, né, do voto regionalizado, eu sempre falo assim,
eu tenho um candidato a vereador, candidato a prefeito, deputado estadual e deputado federal. Eu sempre consigo chegar nesses 4 caras que estão próximos. Então, quando eu vou votar em alguém como vereador, eu falo, ele sabe que eu vou votar nele. Eu consigo conversar com ele. O meu prefeito também, ele sabe. O meu deputado estadual e federal. Eu acho que as pessoas conseguem chegar nesses 4 níveis. Então, olha, vou votar em ti, porque não estou te pedindo nada, não. Mas lembra de mim, qual é o número do teu assessor, quem é a pessoa que tu tens acesso. Então, até esses 4 níveis, eu acho que toda a população poderia chegar e falar, olha, eu estou olhando no teu olho, para ficar aquela situação. Né? Hoje tem Instagram, eu mandei para um candidato, né? Eu mandei para aqueles que eu acho as bandeiras legais, eu falei assim, parabéns pelo teu programa, por mais que eu não tenha proximidade de voto, mas eu achei interessante as bandeiras que ele defende. Né? Uma pessoa ética, uma pessoa que tem respeito. E em Santa Catarina, eu sempre falo, em Santa Catarina, os candidatos que estão aí a postos, eles são candidatos que têm bandeiras bem desenhadas, alguns eu não acredito, mas a maioria deles a gente está bem servido. Né? Se um ou outro ganhar, acredito que possa fazer um trabalho mais construtivo para Santa Catarina e tentar voltar para aquelas bandeiras que realmente o Estado necessita. Né? Então, basicamente, eu acredito muito no público-alvo, quem é a persona. E nesse sentido, assim, as entidades, mais a SIC que está encabeçando, porque existe uma grande preocupação de que isso caia. Nós já tivemos 10 deputados estaduais assim, relacionados com a região, hoje são 8. Ainda é uma representação boa diante do nosso colégio eleitoral. 3 deputados federais é acima do poder eleitoral, inclusive da região sul. Mas isso tudo é muito, como é muito numérico e muito estratégico, isso assim pode de 3 cair para 0 federal, por exemplo, né? Pode cair, porque eu estava dando uma olhada na chapa, por exemplo, na nominata da Federação Cidadania PSDB, e olha, vamos fazer 2 vagas, será? E hoje já tem 2 ali disputando a reeleição. E aí quem sobra? Se sobra uma candidata daqui a pouco, que é a Giovana de Sá. Na chapa do PSD, tem pelo menos 5 nomes fortes para deputado federal. E quem é que sobra? Daqui a pouco sobra de novo o nome daqui, o Ricardo Guide. Na chapa do PL, também tem que se levar em conta que também tem 5 nomes fortes, pelo menos. Daqui a pouco sobra. E é pior ainda porque aí tem divisão de votos regional nessa chapa do PL, então, né? Que é o caso do MDB também. Né? Então, vocês, dos nomes que tem, aqui hoje a gente tem de deputados estaduais, a Dede Luca, que vai para o federal, o Felipe Estevam vai para a reeleição, Gessé Lopes vai para a reeleição, Zé Milton vai para a reeleição, Júlio Garcia vai para a reeleição, o Vampiro vai para a federal, Minotto para a reeleição e o Volney Weber vai para a reeleição. E a Ada para federal. E a Ada vai para a federal, isso. São os 8 estaduais. E os 3 federais, Daniel, Giovana e Ricardo, vão para a reeleição. Vocês têm ideia do que vai ser o saldo disso? Esses se reelegem, outros conseguem. Vamos ter novidade também aí ocupando espaço? Acho que a gente tem um problema. E um dia eu ouvi do Amin, não sei se foi num programa eleitoral dele ou se foi num debate, em algum momento eu ouvi ele dizer que em Brasília se tinha Santa Catarina como o estado que tem tudo, que não precisa de mais nada. E isso é muito grave, porque onde estão os nossos federais, onde estão os nossos senadores, né? O que está acontecendo que não estão passando a imagem a ponto de nós termos um corte de orçamento para Santa Catarina gigantesco, como nós tivemos na última LDO, na última LOA, tá? A ponto de Santa Catarina colocar dinheiro nas obras federais. Isso mostra que nós estamos com sérios problemas de representatividade. Porque nunca poderia ter acontecido isso. Tirar dinheiro do nosso caixa para cobrir obra federal, isso é o escárnio do escárnio. Sendo que Santa Catarina já recebe muito menos do que arrecada. Rio de Janeiro, por exemplo, recebe infinitamente mais. Praticamente o que a gente arrecada vai para o Rio de Janeiro. É uma vergonha isso. Tá? Então, o que está acontecendo? E esse é um reflexo, e isso que está acontecendo é um problema muito sério e que pode refletir profundamente na reeleição dos nossos candidatos. Que pode refletir numa perda de espaço. Porque eu sinto dos eleitores, eles estão desacreditados dos nossos representantes. Por quê? Nós estamos abandonados, nós estamos nos virando com o que a gente tem,
no Estado, e graças a Deus nós temos muito, porque trabalhamos muito, porque é um Estado que efetivamente trabalha, e trabalha muito. Então nós temos bastante, porque nós nos viramos com isso, tá? Mas a gente está abandonado pelo governo federal. E isso é uma tragédia. Então, eu vejo muita dificuldade, né, de determinadas bandeiras que estão postas, determinadas falácias que estão postas nessa eleição, que não se sustentam. Porque o povo está sentindo que a gente está abandonado. Então, isso está pesando muito e pode refletir seriamente na nossa perda de representatividade, pelo descrédito nosso a nível federal. Diego, o que tu vê dessa nominata e dessa chance, né, de cada um tem aí nessa eleição? Como a situação ela é muito nova na questão de... Se for comparar com a eleição que nós tivemos para vereador, né, muita novidade pode pintar aí, né? Já nessa eleição estadual, eu acho que é a primeira que a gente vai ter com essa nova regra de fim de coligações, né, embora veio essa questão das federações, na verdade, de partidos e tal, que acaba meio que dando uma maquiada no processo. Mas o que me assustaria, ou o que me assustava antes de nós iniciarmos de fato a campanha, que para mim não está na rua, né, seria a possibilidade de pulverização de candidaturas, de termos muitas candidaturas na região. Que, pelo que tu colocou, acho que foi no segundo podcast, se eu não me engano, logo depois da eleição, nós tivemos, inclusive, uma diminuição no número de candidaturas. Já passou, tá? Porque a minha listinha foi sendo atualizada, okay. E aí daqui a pouco surge um nome daqui, outro dali que tu não sabia que era candidato. Não, então... Tem gente que não faz campanha, né? Mas já passou, mas tá? Basicamente, tem 86. Manteve-se. Um pouquinho acima, assim, de 78 para 86. Né? No momento, hoje, quando a gente está gravando, né? Então eu acredito... alguém ainda até a gente não sabe. Então eu acredito que dessa forma a possibilidade de a gente manter essa média, ela se repete. Porque aí, essa dificuldade que eu vejo, por exemplo, né, naquilo que a Gabi colocou, e de fato nós temos um perfil de eleitor que está preocupado com essa falta de representatividade, né, desses deputados federais, principalmente. Mas eles vão renovar o voto, eles vão trocar o voto, né, não vão votar na reeleição, mas eu imagino pelo menos que o perfil é de que votem em alguém daqui. Né? Então, talvez não eleja o deputado que está hoje, mas coloque um desses novos que estão se colocando, né, à disposição de fazer essa representatividade. Então, eu acabo não acreditando nessa diminuição da representatividade em si. Eu acho que a gente vai continuar mais ou menos com os mesmos números, né? Não vejo um perfil muito diferente, não vejo nenhum outro candidato de fora vindo buscar muitos votos aqui, né? Agora, de fato, apesar de manter o número de representatividade, eu vejo sim um bom número de renovações aí, tanto na Câmara Federal. Não ouso dizer um percentual, né? Mas acredito que vai ter surpresa dentro desse. Mantém a média, mas vamos ter bastante surpresas. É que nessa conta, né? Como o Estado tem, como a gente tem aí os colégios, a diferença de colégios eleitorais com mais peso, com mais força. Eu vejo que a conta é diferente, porque daqui a pouco vai entrar, os partidos vão... Acho que vai aumentar o número de partidos, muito provavelmente, mas daqui a pouco o mais votado é de uma região que tem colégio eleitoral maior, né? Que talvez na do município não apareceu tanto, porque a gente está por bairro, daqui a pouco não sei, mas o Roberto disputou a última eleição, né, de 2020. Qual é a percepção que teve de não ter coligação, do resultado que foi de urna, e até dessa distribuição de voto dentro da cidade, e o que vai se refletir no estado, porque daí, que eu digo, daqui a pouco o Joinville vai eleger 4, 5, porque o colégio eleitoral é mais forte, e pulveriza os partidos, mas porque o mais votado é de lá. Essa matemática que tu acha? Perguntar se os outros teriam espaço, né? Eu até marquei aqui, tem algumas respostas. Essa questão dos outros locais eu vejo muito com proporcionalidade. Assim como a região norte pode ter mais eleitos, mas também ele vai ter que dividir votos com mais candidatos. Então, isso eu vejo com proporcionalidade. A questão que o Diego tinha pontuado, eu também tinha marcado aqui, com relação a não ter mais candidatos coligados. Então, o partido X, Y, terá que ter toda a nominata naquele partido. Então, quem votar no partido X vai cair para aquela legenda. Eu, tendo um contraponto de vocês, eu não vejo uma eleição tão mais com capacidade de chance como essa.
porque essa para deputado estadual e federal é a primeira que cai a regra de não se coligar com outros partidos na proporcional, né? Só na majoritária. Então, isso dá um poder de barganha maior para o candidato. Aquele voto vai cair para ele, né? Aqueles que estão nos ouvindo, né, com essa regra da proporcional, tu antes votava num candidato e muitas vezes não ficava naquela legenda, porque tu elegia aqueles que tinham mais quantidade de voto. A coligação ele estava então, no outro partido. Estava no outro partido. Então, mas como é que lá o meu candidato não foi eleito se eu votei? Não, mas tu não votou numa legenda. Hoje não tem mais. Então, abre uma oportunidade maior de tu colocar mais candidato e aqueles conseguirem ter o seu êxito, né? Então, da questão de proporcionalidade, eu vejo com bons olhos. Eu vejo que se tem mais chance. O Diego falou que a campanha não está na rua. Também se tem essa questão, porque com a divisão, com mais candidatos na rua, tu tens uma divisão do fundo eleitoral maior. Então, tu também tem essa... Até o Dallagnol deu uma... Não sei se vocês ouviram, dia 28, que ele falou muito do fundão, e hoje ele defende o fundão, ele precisa do fundão. Então, aqueles que não entendem de política fazem a demagogia, né? Falam pra galera, falam muito quando entra no sistema, vejam que não é isso. E eu vejo também, Rafael, essa eleição ela vai ser muito diferente, muito atípica, porque alguns dos candidatos que eles vão até aquele que vota, aquilo que eu falei do público-alvo, a primeira coisa que ele pergunta é: quem que tu vota presidente? Tu é Bolsonaro ou tu é Lula? Polarizado. Então, a partir do princípio da primeira resposta dele, tu já tens uma divisão. Então, independente da divisão, né, do voto regional ou não, se tem a primeira entrada tu vota em quem? E não tem, o cara não tem escapatória. Ele já chega na cara do gol ali e vai ter que responder essa primeira etapa. Se ele é mais centro, se o cara é mais Bolsonaro raiz, ele já, esse aqui já não é meu. Esse cara já é Lula, totalmente contra. E vice-versa. O cara é Lula, o cara já falou que é mais ou menos centro, ou já deu alguns tiros de liberalismo, e assim, esse cara vai ser o último. Tudo bem, que legal. Eu não vou votar nele. Então, isso fica um pouco mais transparente. Para os candidatos em lado é um pouco melhor, porque tu já consegue balar, eu vou ter uma certa dificuldade ali, não vou entrar tanto. Ali no social eu sou de esquerda, eu vou poder entrar mais. Aqui eu vou poder entrar menos. Então, eu acho que essa, principalmente por ser a primeira campanha de proporcional, todas no mesmo partido, vejo maior chance, mais números de candidatos, menos fundo eleitoral, menos participação financeira, por isso a gente vê menos visibilidade dos candidatos e essa questão da polaridade nacional, isso já vai ter um filtro muito grande quando o cara vai lá pedir voto numa determinada região. Bom. Rafa, só deixa eu colocar uma coisa quanto ao fundo eleitoral. Eu não acho que a gente tenha por ter mais candidatos, tenhamos uma maior distribuição, porque eu estou vendo muitos estaduais sequer receberem fundo eleitoral. A distribuição está entre os federais, e por isso que eu disse que eu vi campanha de alguns federais na rua. Estaduais a gente não está vendo, porque a maioria dos estaduais não está recebendo fundo eleitoral. Então, uma maior distribuição, os partidos, justamente em virtude de não ter coligação, né, o partido está escolhendo dentro do partido quem é que ele quer que se eleja, quem é que ele não quer que se eleja. E aí está havendo essa distribuição. Então, eu tenho visto assim, partidos em que um recebeu 2 milhões e o outro recebeu 100 mil. Então, e como estou vendo um monte que não recebeu nada. Então, os partidos... E esses dias eu ouvi um candidato falar para mim, dizendo assim, vai começar, eu tenho certeza, e eu já ouvi dizer dentro do partido, que semana que vem vai começar chumbo grosso para cima de mim. O próprio partido vai começar a puxar meu tapete, porque eu não sou a escolha do partido. E apareci bem na pesquisa. Então, tem essa realidade que a gente, olhando de fora, acha que não, o fundo eleitoral está ali para todo mundo. Não está. Não tem coligação, tá bem. Mas antes, na coligação, um candidato que estava sendo corroído dentro do partido, ele corria para se salvar com o outro partido. Então, ele tinha esse canto de manobra, e agora ele não tem, ele vai ser cozido dentro do partido. Né? Então, tem esses detalhes que a gente tem que observar. E quanto ao fato de a pessoa é Lula ou a pessoa é Bolsonaro, e já dividir, na rua eu tenho sentido, por exemplo, tem gente que é a mim até debaixo d'água, tem o seu deputado estadual do MDB e é Lula, mas assim, Deus no céu e Lula na terra. Eu tenho visto adesivos em carros que eu tenho ficado assim, meu Deus, é o mapa da ideologia. Mas antes de falar dessa questão cruzada, eu tenho visto candidatos em voo solo, candidato que está lá só com o seu número de deputado estadual, não
não bota material de campanha que o candidato dele a governador, que tem, partido tem, que está coligado, não mostra isso e às vezes aparece casado com algum federal. Vocês têm visto isso também? Muito, muito. E é muito respeitando a liberdade. E eu sinto que esse candidato voo solo, ele está respeitando essa miscelânea que o próprio eleitor está fazendo. Ele está assim, ele não quer chegar perdendo voto, tu é Lula, tu é Bolsonaro, então eu não me enquadro. Ele não quer perder aquele voto e ele está dizendo, não, tu escolhe o que tu quer, mas vem comigo também, né? A gente... Eu posso ser mais um nesse teu dominó. Né? Então, existe isso. E os adesivos dos carros têm mostrado muito essa... E isso é interessante, porque é uma liberdade de escolha. Tu vê que ele não está escolhendo pelo partido, ele não está escolhendo pela ideologia, ele está escolhendo por proximidade com o próprio candidato dele. A campanha, o Diego que botou o primeiro tema na rua sobre a campanha estar ou não na rua, o período oficial é 45 dias, mas ao que parece, as 2 últimas semanas é que, até por conta de recurso, acho que o Jonatas falou outro dia no outro espaço aqui pra gente, conta de recurso, né? Segurando recurso para usar nas semanas finais. Eu só complementando ali a questão do voo solo, do deputado estadual, principalmente também, pode ser a questão da liberdade de escolha do eleitor dele, mas pode ser também aí uma vingança contra o partido que não destinou recurso. Né? Então tem tudo isso. Né? Então vocês não vão financiar minha campanha, tudo bem, mas eu não vou pedir voto para vocês em contrapartida. Né? Quanto à questão da campanha não estar na rua, aí talvez depois a Gabi pode até explorar um pouquinho melhor isso, porque eu vejo isso também como um apertamento, não sei se essa é a palavra correta, mas eu usei como o contrário de afrouxamento. Mas o apertar da regra da legislação eleitoral que não permite mais tanta coisa como permitia antes. Então, de fato, por exemplo, um exemplo muito, muito claro é a questão das plaquinhas, né, que nós víamos, claro, há 30 anos atrás, em cada posse você via uma placa de 10 candidatos, né, e hoje a gente sabe que isso é proibido. Então, tem essa questão, eu acredito, da legislação eleitoral que acaba restringindo muito a questão da propaganda vista, né? Dos outdoors, por exemplo. E agora, na questão dos carros, eu acredito que está liberado, continua tudo como sempre esteve. Vejo muito pouco carro na rua, alguns poucos bandeiraços, mas aí eu acho que entra também essa questão do recurso, né? Daquele cara que vai lá no comitê toda semana pedir gasolina para 15 candidatos. Então, esse cara vai receber gasolina só na última semana, que é quando ele vai adesivar o carro dele de fato, né, para poder rodar aí na última semana fazendo propaganda para um candidato só, pelo menos é o que pensam os candidatos, né? Então, essa limitação de recurso, né, e como o candidato também já conhece o eleitor dele, ele sabe que nesse momento, né, é dinheiro jogado fora determinados tipos de investimentos na campanha, né? Então, eu acredito sim, né, que pela restrição das regras, né, e pela falta de recursos, a gente vai ver de fato uma campanha um pouquinho mais incisiva aí nas duas. E falta de povo também, né? Uma coisa que eu vejo bem, eu não sei como é que vocês estão isso. Eu tenho pelo menos aí, e vocês devem ter também no círculo de relacionamento, frouxo, eu citaria 15 candidatos de relacionamento quase que mensalmente, eu converso com eles, falo com eles. Nenhum deles, nenhum deles até hoje me ligou pedindo voto, me mandou uma mensagem pedindo voto. Eles me ligam pedindo gente para trabalhar na campanha, mas ninguém me ligou pedindo voto. Então, por isso que eu digo que a falta de gente, né, porque aí vem gente da esquerda, da direita, do centro, me pedindo indicação de pessoas, né, para puxar bandeira, para né, fazer determinadas situações. Então, essa falta de material humano também às vezes atrapalha um pouquinho, né? Rafael, só uma questão. Eu não vejo problema nenhum os partidos, por conta de toda essa situação que a gente vive, principalmente a polaridade, os partidos, até porque a nível federal, né, quando a gente tem município, já é um pouco mais trancado. Mas a nível federal, então, os partidos, implicitamente, meio que liberaram, porque tu tens composição no estado de um partido com outro, então tu tens esse certo problema. Agora, eu vejo o candidato, né, isso aí a gente não pode falar, a gente pode ter esse conceito, mas os eleitores muitas vezes não têm. Então eu vejo 2 tipos de candidato. Aquele que é voo solo,
que daí eu concordo, ele pode ter o número dele, por mais que o partido, eu acho uma certa infidelidade partidária, né? Porque ele, se ele tem dentro da localidade dele, ele tem uma certa coerência com aquilo que tem, ele não deveria votar. Mas tudo bem, né? A gente respeita. Agora, o cara que é solo, até eu respeito. Agora, o que eu não respeito é o oportunista. Quando tu faz um material com um e tu faz um material com outro, aí pra mim ele já não serve. Se ele fala que ele tá solo é uma coisa. Agora, fazer com um A e com um B, tá totalmente fora. Aí ele já é totalmente oportunista. Então tu já tens um candidato que pra mim já não tem moral nenhuma. Porque daí tu quer surfar com a galera? Tu quer ser um Dallagnol que falou mal do fundo partidário e agora vamos precisar do fundo eleitoral? Então, essa situação... E outra, infelizmente as pessoas não vejam isso, mas a partir do momento que eu voto... Vou dar um exemplo. Se ele vota no... Vamos imaginar aqui 2 candidatos que nós já temos hoje. Não vou falar o nome para muitas vezes fala o nome de um e não fala o nome de outro no início. Mas se eu vejo um candidato para presidente pega esse oportunista, que ele tem material com A ou com B. Aí eu pergunto, ele é de um viés mais liberal e ele tem um material com um viés social. Pergunto, ele vai querer que os dois se elejam? Eu vou torcer para aquele que possa me dar governabilidade. Então eu voto para um candidato, eu sou liberal e peço voto para um social, tá, mas qual o tipo de legislação que tu vai fazer? Tu não vai ser governo. Então é só para ganhar o voto? É só para se eleger? Então, esse oportunista e esse solo. O solo ainda respeito. Agora, o oportunista que joga com 2 lados aí já não serve para mim nem como político. Mas só deixa eu fazer um detalhe aqui. Eu acho que esse cara, o que tu tá definindo por oportunista, eu tô definindo por sincero. Sincera, agora sendo muito crua, muito nua e crua nessa questão, os caras vão assumir e votam lá escondido. Nos projetos sociais, nos projetos... Por exemplo, vamos lá. Um governo que tem uma política, né, de liberalismo econômico e depois faz um monte de bolsa e todo mundo do governo vota em toda aquela matéria social para liberar um monte de coisa e também vota nas matérias do liberalismo econômico. Quando chega lá, tu vai votar no que o governo está te mandando ou no que vai alimentar a tua base. Então, o que o cara tá fazendo na eleição, ele tá sendo sincero, ele tá sendo coerente com o que ele vai fazer lá. Entendeu? Tá sendo coerente com a incoerência. Me perdoa. Ele tá sendo coerente com o que ele vai fazer lá. Porque tu assumir esse discurso ético e moral aqui na eleição e depois lá fazer o contrário porque a população não tá vendo, porque aqui tá televisionado e lá não tá... Ah, me desculpa, isso daí pra mim é estelionato eleitoral. Mas aí tu me desculpa, né? Então, se tu for esse candidato, tu tens um par que é candidato a vereador, a gente tá falando legislador. O cara tem bandeira com 2 prefeitos? Eu não vejo que ele pra não faz mim, ele é um caloteiro eleitoral no início já. Não, ele não faz bandeira com 2 prefeitos, mas ele faz uma com o que ele apoia e ele faz uma sem, para respeitar a vontade daquele eleitor que quer acompanhar ele, que acompanha ele, mas que não acompanha aquele candidato a presidente. E o eleitor tem toda a liberdade de fazer isso. O solo, ok. Agora, o cara ter uma bandeira, gente. O cara ter um material com o PT, um material com o Lula e com o Bolsonaro, vocês acham correto? Não, mas isso eu não vi nenhum. Isso eu não vi nenhum. Não, é que tinha conversado. Não, eu falei que ele tem um presidente e um sem ninguém. É um que... Tudo bem. Eu acho que está se referindo depois do eleitor. exercício lá do mandato, ele acaba... Ele foi eleito por um viés, né? Por um presidente e apoia um presidente por um viés. E lá na hora de votar, apoia as pautas conforme... E o eleitor tem escolhido. Acho que é isso o eleitor tem escolhido votar. Eu tenho visto carros com Lula... Com Moisés, com Lula, Moisés, Vampiro. Eu vi um carro, Lula, Moisés, Vampiro e um outro estadual. Então, gente, que não é... O Vampiro tá fazendo campanha abertamente pro Bolsonaro porque é o viés dele, né? Então, beleza, é a escolha dele, mas o eleitor dele tem o direito de escolher diferente e adesivar seu carro diferente porque é a liberdade de manifestação de cada um. O eleitor tem. Mas o que eu acho que o Roberto, claro, dele disse, faz sentido. O cara fazer um santinho conforme a casa que ele vai visitar é, né, pura... Não, é podre, né? É pura trairagem. Claro. Agora, você chegou a falar que... Bom, e a gente já ouviu de mais de um, né? Que realmente as pessoas estão perguntando. Independente se parece que só tem 2 candidatos a presidente... mas tem mais, e tem partidos que tem candidato aqui. Sim. E que
E não, o pessoal realmente não pergunta. Mas no Estado, também o eleitor pergunta isso com quem você está aqui no Estado? Vocês têm percebido isso? Não. Eu vejo uma dificuldade dos candidatos, com certeza. Isso aí, tu já começa na base, né? Tu já começa tu é candidato a governo e daí tu tens candidato oportunista, que daí trabalha com 2 materiais, candidato voo solo, que dentro de uma campanha também não é bem visto, porque tu só pensa em ti. Tu tá se ferrando pro resto. E daí mas como é que tu vai ser totalmente sozinho? E daí, para mim, nesse momento não tem problema, porque tu já tens uma miscelânea em nível nacional, mas tu já tens um problema. Se nós pegarmos hoje em Santa Catarina, principalmente, que é um estado bem bolsonarista, nós identificamos que, juntamente com o atual governo, que o cara tem a máquina na mão, o cara tem que ser muito, né, muito desconexo da realidade e não conseguir se projetar para um segundo turno. Mas é uma eleição totalmente aberta. Hoje nós temos tanto candidato federal, estadual, aqui na nossa região, que vive num fio da navalha. Porque pode todos se elegerem, pode todos não se elegerem, pode que o seu candidato a governo não se eleja também. Então, hoje a gente pega, principalmente na nossa região, Rafael, eu tenho uma preocupação. Nós podemos hoje não ter nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. E ainda pior, não ter um governo que possa representar essa região que teve um viés e uma fortaleza maior para um ou outro candidato. Se nós colocarmos hoje que o Lula, nas intenções de pesquisa, ele está na frente, né? Considerando hoje que os nossos candidatos eles têm uma tendência maior ao atual presidente, tu tem uma desconexão. Né? Isso pode acontecer. Como pode acontecer que já imaginou a região não ter nem estadual e nem federal? Pode ser, gente. Né? É uma realidade que nós temos. Porque dos candidatos ao governo, né? A gente tem candidatos, como eu disse, que tem candidato a presidente, mas não estão apoiando. E assim, tivemos uma briga num debate, né, na véspera do feriado de 7 de setembro, onde apareceram outros candidatos. Eu até brinquei, eu escrevi isso, que disse, olha, o Décio ficou descobrindo que tem mais gente apoiando o Lula no Estado, né? Porque no debate a briga era quem é que lá no passado apoiou o Lula. E... né? Então descobriu que tinha mais petista do que propriamente se tem dito. Porque parece que, claro, Bolsonaro e Lula hoje protagonizando, mas aí a gente, tirando o Odair, que é novo e pronto, o Boeira, que é Ciro, e os demais, né? Os que aparecem, esses aí é Bolsonaro e só o Lula. Mas, enfim, o eleitor esquece muitas vezes do que vai acontecer no Estado, olhando lá para Brasília só, né? Sim, nesse caso, sim. Né? Eu acho que nós já tivemos no Estado um momento de maior polaridade, né? de maior briga nesse sentido, mas nessa eleição, particularmente na última eleição, né? Apesar de o governador afirmar com todas as letras que não se elegeu na onda Bolsonaro, mas é óbvio que ele foi eleito na onda Bolsonaro. Não, e inclusive agora admitiu na propaganda. Admitiu agora? Todas as letras ele disse, eu fui eleito. Ele chegou, outro buscando apoio dos bolsonaristas agora nesse momento, né? Mas ele chegou a falar com todas as letras que foi eleito pela própria capacidade dele, pela estratégia eleitoral dele e tal, de campanha. Né? Mas a gente não vê de fato essa polaridade. Quando você perguntou, no início da sua pergunta, o único nome que me veio à cabeça, na verdade, foi o caso do Moisés, né? Que eu acho que ele vai ter um pouquinho de problema em relação a isso, né? Com os bolsonaristas, né? Ele pegou esse aspecto de traidor, né? E eu já já conversei com muitas pessoas, né? Que às vezes me perguntando sobre eleição, e aí, Diego, não sei o quê. Não, olha, eu não vou votar eu vou votar no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula, né? Essa é a desculpa maior da grande parte da população, né? Só que eu não voto no Moisés de jeito nenhum. Tá, mas por que não? Não tem nada a ver com o Bolsonaro, eu só não gosto do Moisés. Então a gente vê que apesar de eles não assumirem de fato esse posicionamento, né, mas isso vai pegar bastante essa pecha de traidor. Então acho que o Moisés vai ter um pouquinho mais de dificuldade em relação a isso, né, justamente pelo cenário nacional.
E aí os demais aí vão tentar colar a imagem, ver, dizer quem é mais bolsonarista do que quem, ou quem apoiou mais intensamente o PT no passado ou deixou de apoiar, né? É por isso que eu acho que o teu pouquinho do você não é um pouquinho de problema, não. Não é um pouquinho, não. É um baita problemão dele, né? É verdade. Mas olha só, vamos pensar pelo lado prático e pelo lado regional. Eu não tenho controle sobre a eleição. Isso é fato. Eu não tenho controle sobre quem vai se eleger presidente. Eu posso querer uma coisa, quem vai se eleger não necessariamente é quem eu quero. Eu quero Até porque apostar... quem eu quero nem é candidato. Eu quero apostar que eu tenha candidatos, deputados federais, deputados estaduais, que consigam negociar, que consigam trazer coisas para o governo que tiver. Eu não posso apostar em candidatos que, se eleger um ou outro, vão ter as portas fechadas. Porque eu preciso pensar na nossa região. Então, essa é a maior razão de eu ver esse descolamento dos estaduais, principalmente, e dos federais, do governo federal, porque eles precisam transitar no governo que for. E essa acusação de que lá tu era fulano, agora tu é beltrano, isso faz parte da transitoriedade política. Porque se tu queres trazer algo para o teu estado, tu vai ter que, em determinado momento, te aproximar do governo que está posto. Senão, eu não vou fazer absolutamente nada, eu não vou trazer nada. E qual é o estado que vai sofrer? Quem é que vai sofrer? Somos nós e o nosso estado. Isso entra no ponto que tu falou no início de meio que ensinar para o eleitor do que é o momento. Porque eu acho que é isso que as pessoas precisam muitas entender, né? O que é o momento da eleição? O que é o dia da eleição e o dia seguinte com o resultado conhecido. E a partir dali, gente, vamos trabalhar com o que a gente tem, com o que está posto na mesa, com os argumentos que a gente pode levar adiante, independente do quem ganhou, né? Ô, Rafael, eu acho assim, todos nós temos as nossas predileções, ponto. A gente não tem como falar que nós somos neutros. Então, assim, quando a gente fala, e eu concordo com a Gabi com relação à neutralidade, à questão de governabilidade, não vai de encontro falar que o Jorginho falou o que falou, né? Que ele transita em tudo. Então, a gente tem que decidir para que lado a gente vai. Então, nessa questão que ele falou todos, para conseguir ter trânsito, conseguir trazer, o cara vai ter que, de alguma maneira, após eleito, ter um trânsito de conversa, porque senão ele não vai conseguir fazer nada, né? E daí, levando, assim, para o que tu falou, Rafael, é o que eu volto a falar. O ensinar, ele é mais longo prazo. Tu não vai pegar um público que tem 70% nessa questão, tu não vai conseguir ensinar ele agora em 30 dias. Eu acho que o ensinar, tem que fazer parte da educação política. A gente está discutindo agora educação financeira nas escolas. Nós precisamos discutir educação política. Porque se o pai chega em casa e fala que ninguém presta, o filho já tem a tendência de falar que ninguém presta. Eu acho que no meio empresarial, no meio religioso, no meio político, existem pessoas que não são boas. Mas existem pessoas que também são boas. Então, quanto generaliza, eu acho que parte do princípio que quanto a minha filha vai ser tratada de maneira orgânica. Eu vou tentar ensinar ela, que ela tem 3 anos, tem mais uma agora de 4 meses, mas tentar ensinar para que ela tome a sua escolha e que ela leia o plano de governo de cada candidato. Porque se ela trabalha em iniciativa privada, ela pode ter uma outra situação. Se ela trabalha no poder público, ela pode ter um outro viés. Então, levando para esse lado, eu vejo que o ensinamento, o educar, ele é mais longo prazo. Agora, a questão de tu conversar com o teu público-alvo, infelizmente, ainda terão alguns estelionatos eleitorais. Levando para a parte do governo estadual agora, nós temos a mim bem desenhado com o Bolsonaro, Jorginho mais desenhado com o Bolsonaro, tu tens um Décio Lima, o único que realmente defende o candidato a presidente Lula. O Bueira, ele já teve nos 2, 3 partidos, então as pessoas não identificam ele em qual, por mais que ele tenha o Ciro, mas ele tem esse viés, né, mais esquerda. Tu tens o Moisés neutro e tu tens o Jean, que por mais que ele tenha o prefeito de Chapecó bem bolsonarista, tu vê ele com certa cautela em falar do Bolsonaro. O Moisés tem uma situação que é delicada para um segundo turno, caso ele vá. Eu vi na última pesquisa da Jovem Pan News, eu sou não de discutir pesquisa, a pesquisa foi feita, teve uma métrica. Ah, porque de X, Y. Bom, teve uma métrica, né? Pode trabalhar na margem de erro, mas o Décio cresceu.
Pro Moisés sendo neutro no segundo turno, é bom que o Décio cresça. Ele não é difícil ele ir pro segundo turno, mas o Moisés indo pro segundo turno com qualquer outro, o Décio não indo, a tendência é que esse público possa voltar. Hoje, se o Décio não cresce, pode ser que o Moisés hoje perca para qualquer outro candidato. Porque todo bolsonarista vai se juntar, não, eu vou voltar ou no Aminho ou no Jorginho, inclusive até no Jean. Mas indo um pouco mais, né, eu dei uma devagada, mas assim, Rafael, eu vejo duas trajetórias. Uma de a gente incluir na educação pública, privada, a questão do ensinamento político, e outra, essa questão... A Gabriela falou também hoje no começo aqui sobre cidadania, né? Ensinar o que é para as pessoas, porque é preciso entender, né, o que é o processo político, o que são as esferas políticas, né? A hora que o Roberto colocou ali, quando o pai chega em casa e diz que ninguém presta e o filho acredita, eu acho que foi na primeira eleição para vereador Mirim de Criciúma, nós tivemos candidato comprando voto com coxinha, não sei se vocês lembram, né? Então Meu senhor. complicado isso. Eu só queria fazer um parênteses sobre essa pesquisa, tá? Que eu acho que a gente precisa deixar registrado. Eu não costumo discutir pesquisa, mas eu analiso, faz parte do meu trabalho, analisar se ela é juridicamente correta. Se a gente parar para analisar, se a gente parar para olhar, essa pesquisa não foi muito divulgada porque ela tem sérios problemas. E eu conversei com o jurídico de um governador. Só que o jurídico desse candidato a governador, ele colocou que a postura que aquele candidato escolheu era não entrar com ações. Eu teria impugnado aquela pesquisa, e eu preciso deixar aqui registrado o porquê, mas existem alguns requisitos. Existe um site, que é o PESQ-L, que é o site do TSE, onde são registradas as pesquisas. Lá é colocado onde é que vai ser feita a pesquisa, qual é o percentual de margem de erro, qual é a faixa etária que vai ser analisada. Essa pesquisa do Instituto Mapa, feito pela Jovem Pan de Florianópolis, ela não tem assinatura do estatístico, ela não apresentou em quais cidades foram feitos os formulários. Existe um requerimento judicial que foi feito pela equipe do candidato a governador Jean, requerendo os formulários, porque como a gente não sabe onde foi feita, quem foi que assinou, a gente já não sabe se tem formulários. Então, essa pesquisa justamente não foi divulgada por ninguém, porque só um site divulgou, e o Instagram do Jorginho divulgou, porque o Décio comemorou também, o Décio comemorou. Porque ficou em segundo, mas aí a gente teve o Jean e o Amin extremamente prejudicados. A Amin perdeu 10 pontos nessa pesquisa, mas ela não tem qualquer lastro de como ela foi realizada e onde ela foi realizada. Então é uma pesquisa que eu preciso deixar o parênteses, que eu não confio. Bom, inclusive, nesse fim de semana que você está acompanhando o nosso podcast, há uma expectativa de que outra pesquisa do mesmo instituto, da mesma emissora, seja divulgada, e aí talvez tenhamos um parâmetro de comparação para comparar, né, o desempenho a partir dessa pesquisa, porque do método que ela é feita, que é por telefone, enfim, para a gente ter alguma ideia. Talvez a gente, né, traga aqui na discussão no nosso próximo episódio, né? Gabriela, muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. Diego, mais uma vez, muito obrigado. Jonatas, obrigado mais uma vez. Bem-vindo aqui para o nosso podcast, tá? Muito obrigado, prazer. Certamente vai voltar aqui para a gente poder conversar e principalmente obrigado ao nosso ouvinte espectador, né? Que está nos acompanhando aqui nas nossas plataformas digitais e também nas nossas ondas do rádio 89.1 FM e 103.7. Agradeço também o Eduardo Pereira, que está ali na operação técnica, fazendo toda essa nossa estrutura aqui pra gente, viu? O podcast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima semana com mais um Boca de Urna aqui pela Rádio Cidade em Dia e Rádio Cidade FM de Tubarão. Um abraço.